A Susana é advogada na Atra Advogados há 15 anos, tem dedicado a sua carreira à consultoria e contencioso tributário e tem também um conhecimento profundo da legislação e diretrizes da OCDE. Para acompanhar a Susana, temos também a Fátima Palma, para também contribuir aqui para uma contextualização prática e de alguém que está também aqui no terreno. A Fátima é CFO da Simplify e é também responsável pela área legal da nossa empresa. Portanto, por isto. Obrigada, Rita, e obrigada a todos vós que enchem esta sala fantástica. É excelente ver a sala cheia, não há lugares vazios, e estamos aqui hoje a celebrar o intermediário de crédito. O intermediário que é o GPS das melhores decisões financeiras, disso ninguém tenha dúvida. Nós estamos aqui hoje, e desculpem-me, que eu já me perdi, confesso. O ar-condicionado deixou-me aqui a voz um pouco atrapalhada. Portanto, o intermediário de crédito é o especialista que tem o foco no cliente e no desempenho da sua função, do intermediário, de orientar o seu cliente. E o que muitas vezes sucede é que não tem tempo para, de facto, orientar a sua própria situação fiscal. Eu, como ex-auditora, como a Rita Pissarra, tenho a minha vida no Excel. E se um dia eu escrever um livro, vou claramente começar por fazer no Excel. Isso não tenho dúvidas. Mas isto para dizer que a sua situação fiscal nem sempre é, de facto, acompanhada e verificamos que existem, de facto, aqui algumas orientações que devemos dar. E queremos ser hoje nós o GPS do intermediário de crédito, o GPS que vos vai orientar aqui um pouco nesta área. E criámos esta talk, na prática, tentar dar resposta a muitas das preocupações que temos visto, que têm sido partilhadas connosco. E existe uma em particular que eu iria destacar, que está relacionada com o facto de um intermediário de crédito que quer iniciar a sua atividade, está preocupado com o seu registro no Banco de Portugal, mas a primeira dúvida que vai ter é: e agora? Eu começo como um intermediário trabalhador independente ou vou criar uma empresa? E o que há a fazer é, nós não vamos ter a resposta, mas há que planear, há que pensar o que é que quer alcançar. Portanto, e sem mais demoras, passo a palavra à Susana, que nos vai dizer como é que deve organizar a sua situação fiscal. Então, antes de mais, boa tarde. Eu sinto-me aqui um bocadinho o carrasco depois da talk da Rita de vir aqui falar de fiscalidade, mas nós vamos aqui tentar, pelo menos, chamar a atenção para os pontos-chave. Normalmente, quando me fazem esta pergunta, exerço a título individual ou exerço através de uma pessoa coletiva, as pessoas procuram uma fórmula mágica, que eu diga, não, com certeza a sociedade é sempre melhor, ou não, a título individual é com certeza o melhor caminho. E sempre que me fazem isto, eu começo a devolver uma série de perguntas. Mas qual é o volume de negócios estimado? Mas vão ter trabalhadores? Mas têm muitos gastos? Têm poucos? Têm outros rendimentos? Ou seja, eu começo a debitar uma série de perguntas que são necessárias para enquadrar a situação. Isto porque não há fórmulas mágicas. Cada caso é um caso. E se nós caímos aqui na tentação de tentar dizer que é tudo igual ou que o meu vizinho, que também é intermediário de crédito, eu vou seguir exatamente aquilo que ele fez porque também vai funcionar, nós podemos estar aqui a correr riscos que podem não funcionar no meu caso. Isto é a primeira palavra-chave que nós temos que ter aqui em atenção, é a primeira ideia-chave. Cada caso é um caso. E, portanto, eu não posso guiar-me por aquilo que os outros fazem sem analisar a minha situação concreta. Até porque, e nós temos sempre esta preocupação fiscal, e eu percebo que seja uma preocupação porque afeta-nos aquilo que é o nosso rendimento disponível, mas muitas vezes a escolha da forma como eu me vou organizar ou como vou exercer a minha atividade pode pautar-se por razões não fiscais. Todos sabemos que se eu exercer a minha atividade diretamente, aquilo que responde num caso de litígio ou num caso de uma responsabilidade é o meu património pessoal. E na sociedade, com algumas exceções, eu tenho aqui alguma limitação dessa responsabilidade ao capital social. E, portanto, há aqui uma série de fatores que têm que ser tidos em conta, que não apenas o da fiscalidade. Sem prejuízo, nós vamos tentar aqui fazer uma pequena comparação, mas da mesma forma que muitas vezes nós ouvimos que isto não dispensa a consulta da informação pré-contratual, isto não dispensa a análise de cada caso concreto. E, portanto, vocês vão ver aqui algumas situações, alguns exemplos que não quero que tomem como uma fórmula mágica que se encaixe em qualquer situação, como eu já disse aqui. Portanto, tenham sempre isso presente. A somar, nós vamos tentar enunciar e elencar uma série de tópicos, mas há sempre exceções, há especificidades e, portanto, convém ter sempre isso presente.
E começando aqui um bocadinho nisto, o que é que nós temos aqui? Quando falamos em pessoas singulares ou em pessoas coletivas, nós temos umas a serem tributadas em sede de IRS, outras a serem tributadas em sede de IRC. Portanto, os intermediários de crédito que aqui estejam e que exerçam a título pessoal, a título direto a sua atividade, sendo tributados em IRS, estão naquilo que se chama uma categoria B, os chamados recibos verdes. Quando estamos nesta categoria, nós temos duas formas de apurar aquilo que é o meu rendimento que vai ficar sujeito à tributação. Há o regime simplificado, que se quer que seja simples, e há o regime com base na contabilidade, este aqui já mais próximo às empresas. E agora perguntam, mas o que é melhor? Outra vez, depende de cada caso concreto. O que é que acontece? No regime simplificado é uma presunção. A lei diz-me o que é que considera como rendimento sujeito à tributação. Ou seja, eu tenho o meu rendimento bruto, os tais recibos que eu passo, e a lei diz-me, está aqui o teu coeficiente, que no caso são 0,75. E como sou advogada, portanto, perdoa-me a matemática, fazendo um exemplo em termos mais gerais, estamos a falar de 100 mil euros brutos de rendimento, eu sou tributada sobre 75 mil. Isto seria assim, e sempre foi assim, até mais ou menos 2018, e depois o legislador veio aqui introduzir uma pequena nuance, que é, eu tenho que ter algumas despesas que eu tenho que fatura e que comprovem que afetem a atividade. Quanto? Cerca de 15% do meu rendimento bruto. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que quando eu entro ali no meu e-fatura e aquilo me pergunta, é uma despesa da atividade? Sim, não, sim, parcial, eu estou a fazer esta afetação. E porquê é que isto é importante? Porque se eu não tiver estas despesas, isto vai acrescer ao meu rendimento sujeito à tributação. Portanto, já não vão ser aqueles 75 mil, é 75 mil mais qualquer coisa. E pergunto-me assim, que despesas? Há um valor que é concedido pela lei, que é equivalente ao que se dá aos trabalhadores da categoria A, trabalhadores dependentes. São cerca de 4 mil euros. Depois estamos a falar rendas de imóveis. Pensem, por exemplo, se arrendarem um escritório. Estamos a falar até de imóveis próprios que eu afeto a atividade. A lei dá-me uma ligeira dedução, que é uma percentagem do valor patrimonial tributário. E depois temos assim uma categoria mais genérica, que são todos os bens e serviços adquiridos e que estão conexos com a atividade. Isto aqui é um monte de coisas. Pode ser alguém que eu subcontratei, pode ser um material de escritório que eu comprei, eu tenho que fazer essa afetação. Quando estamos em sede de sociedades, as sociedades também têm um regime simplificado, é verdade, não é tão comum ser utilizado, a regra é o regime geral. E aí é um bocadinho mais abrangente, eu deduzo todas as despesas que estão conexas com a minha atividade. E perguntam-me assim, quais? Quando nós chegamos ao código, o código só tem esta norma. E depois dá-me alguns exemplos. Por exemplo, os custos com o pessoal. Se eu tiver imóveis que são próprios da sociedade, eu tenho aqui algumas amortizações. Rendas de imóveis, mas atenção que isto não são imóveis pessoais que eu queira afetar a renda, tem que ser o imóvel onde está arrendada a sociedade. Outros serviços que eu possa contratar. O que é que eu não posso deduzir? Despesas que não estejam documentadas, algumas despesas pessoais, e isto às vezes numa sociedade há um bocadinho, vamos dizer assim, a tentação de olhar para o vizinho e dizer assim, não, mas o vizinho vai e paga os restaurantes e paga as férias e está tudo na sociedade e está tudo bem. Não é bem assim, porque se não for conexo com a atividade, em sede de inspeção, a administração fiscal olha, inspeciona, não vê essa alocação e corrige. E ao corrigir, o que é que vai acontecer? Não é custo, acresce, eu sou mais tributado. Assim, em traços muito gerais. Vocês agora perguntam-me assim, mas e depois como é que eu sou tributado? Isto é como é que eu determino aquele meu rendimento que é sujeito à tributação. Bem, nós temos taxas de IRS, taxas de IRC. As taxas de IRS, toda a gente está a ter entregue a declaração recentemente, sabe bem que podem ser assim um bocadinho pesadas, elas começam em 13%, vão até 48%, ainda há uma taxa adicional de solidariedade para rendimentos acima de 80 mil. Em sede de IRC, atualmente a taxa está em 20%, mas depois temos as derramas. Primeiro, aqui receio, comparar taxas. Podem dizer assim, qual é a tentação? Não, mas eu em IRS sou tributada em 48%. Em IRC são só 20% e, portanto, a sociedade compensa certamente muito mais. Esquecemos de uma coisa, nós chegamos aqui ao final da tributação da sociedade e o dinheiro ainda tem que ir para o sócio. Ou seja, eu tenho que fazer designadamente uma distribuição de dividendos para o sócio. Essa distribuição, por si, também é tributada. E, portanto, eu tenho que, de certa forma, somar, assumindo que a sociedade não está num regime de transparência, e nós depois havemos de falar sobre isso,
eu tenho que somar, de certa forma, a tributação na esfera da sociedade naquilo que será a tributação depois quando o lucro vai para o sócio. Isto se eu decidir que o lucro vai para o sócio, não é? Eu posso deliberar que fica na sociedade, ou seja, usar a sociedade quase como um porquinho mealheiro, em que eu pego nesse dinheiro e decido, não vou fazer novos investimentos, eu quero adquirir uma nova sede, quero contratar mais pessoas. Isto depois acaba por ser uma flexibilidade, uma deliberação que parte de cada um decidir o que é que quer fazer. Então, e avançando um pouco, o que é que nós podemos ter numa empresa como gastos dedutíveis? Então, nós estávamos aqui já a avançar alguns. Nós vimos os custos com o pessoal. Portanto, imaginem, por isso aquela minha pergunta, logo no início. Mas vão ter trabalhadores? Por exemplo, se houver, de facto, contratação, os custos com o pessoal serão um custo dedutível na esfera da sociedade. Depois há ali um pacote salarial que nós vamos falar à frente, que pode ter aqui algumas especificidades, mas custos com o pessoal. Temos, por exemplo, rendas de imóveis. Pensem no arrendamento que a sociedade faz para ter o seu escritório. Serviços que contrate, imagine, precisa de um estudo de mercado, precisa desenvolver software. Isto são situações que estão ligadas ao exercício da atividade, estão ligadas à tal obtenção de rendimentos e, portanto, são um gasto dedutível. Ao contrário, tudo aquilo que não esteja ligado à atividade não será um gasto dedutível. E eu volto a dar aqui o exemplo das tais despesas eminentemente pessoais, que por vezes se tenta imputar à sociedade e que há aqui um risco de correção, ou quase uma certeza de correção em caso de inspeção. Portanto, isto na prática, o que quer dizer é, apesar de eu, em termos de tesouraria, poder até estar a usar a tesouraria da empresa para ter um conjunto de despesas, depois no fim do ano, quando tiver a submissão do modelo 22, podem acontecer duas coisas. Ou o contabilista proativamente vai logo adicionar essas despesas como gasto não aceito, o que significa que eu não tive a tesouraria pessoal, tive na empresa, mas vou pagar mais imposto na mesma. Ou então, se vier a ter uma inspeção e se não o fizer naquele momento, poderei ter, de facto, correções a fazer, coimas, juros de mora e por aí fora. E lembrem-se que isso pode às vezes ser pesado, porque normalmente a administração fiscal tem um prazo de caducidade de 4 anos para inspecionar, e se faz uma correção já no final dos 4 anos, estamos a falar de uma correção em que eu tenho de pagar o imposto em falta, acrescido 4% de juros mais as coimas que vierem a ser aplicadas. E, portanto, isto tem que ser sempre muito consciente e muito conservador, se me pedem a minha opinião, aquilo que são as despesas que são alocadas à atividade e aquelas que não são. Mais uma vez, voltando a não ter aquela tentação de olhar para o vizinho e de achar que, mas porque eu conheço quem faça, também poderá ser aplicável ao meu caso. É uma postura que, naturalmente, dependerá de cada um, mas o meu conselho, regra geral, é para ser conservador nesta alocação das despesas. E não terminamos por aqui, porque ainda temos tributações autónomas, que é isso? Exatamente, ainda temos tributações autónomas. As tributações autónomas são algo curiosas, porque são uma tributação de despesa dentro do código do IRC. O que acontece nas tributações autónomas é que o legislador quer tributar determinados gastos que a empresa tem. Isto é uma lógica de combater a fraude ou a evasão ou de ter aqui uma tributação adicional sobre gastos que tendencialmente pode haver maior hipótese ou maior apetência para serem gastos pessoais. E, portanto, o legislador introduziu estas tributações autónomas que se aplicam independentemente da sociedade ter lucro ou não. Portanto, podem dizer assim, tem uma sociedade com prejuízo e mesmo assim tem que pagar tributações autónomas. E podemos ter aqui situações das tais despesas não documentadas. Imaginem despesas que não têm fatura. Isto é sempre muito importante. Daquilo que é contabilidade, as despesas têm que estar devidamente documentadas e as faturas têm requisitos. Podemos ter também algumas despesas chamadas de representação, os tais jantares, as viagens, alguns brindes, etc. Podemos também ter algumas ajudas de custo, e nós vamos falar disso mais à frente, que se não forem faturadas a clientes, eu posso ter aqui também uma tributação autónoma. E, portanto, isto também é um ponto a ter presente, porque na tributação da sociedade nós não podemos simplesmente olhar para as taxas, também temos que ver o que é que a sociedade terá como despesas para ver se não teremos as tributações autónomas, porque as taxas variam e podem ser pesadas e, de certa forma, acrescem à minha fatura fiscal. E, portanto, têm que ser ponderadas na minha escolha. Nós trouxemos aqui, e eu antes de eu passar, eu volto a relembrar o que eu disse no início, quanto ao caso concreto, nós tentamos fazer aqui umas contas desta comparação, mas é uma hipótese académica, atenção, portanto não se preocupem em achar que vou tirar foto para tentar aplicar ao meu caso concreto, porque isto é uma hipótese absolutamente académica.
E o que nós temos aqui é uma pessoa singular que tem o tal rendimento bruto de 100 mil euros e despesas de 10 mil. E lá está, solteiro, sem filhos. Vamos eliminar aqui todas as variáveis que nos tornam as contas mais difíceis, digamos assim. E uma sociedade na mesma situação. Vamos logo aqui ver. Na esfera societária, estarmos a falar de só de cerca de 10 mil euros de despesas, se calhar não é propriamente um cenário realista, daí nós estarmos a dizer que é uma hipótese meramente académica. E nós chegamos aqui, em sede de IRS, aplicamos o tal coeficiente, temos de ver as despesas que eu tenho e que me permitem justificar as tais afetação à atividade, aquelas que eu não consigo justificar, destes 15%, acrescem. A esse valor, como aqui é solteiro, não temos coeficiente familiar, não temos nada disso, aplicamos as taxas progressivas. E ali chegamos a cerca de uns 25 mil euros de IRS a pagar. Okay? Mas ainda temos aqui o custo da segurança social, que é preciso ter também presente nos trabalhadores independentes, que têm que entregar as declarações a cada trimestre, têm que fazer o apuramento da sua base contributiva para serem então tributados. Isso é um custo adicional que tem que ser tido em conta também aqui. Mas a Segurança Social tem algumas regras, tem limites. Tem algumas regras. Tem algumas regras que têm uns limites que estão indexados ao valor do IAS, que é atualizado todos os anos. Portanto, grosso modo, nós estaríamos a falar de um teto máximo à volta dos 16 mil euros ano. Portanto, não será diretamente proporcional ao rendimento que eu estou a obter. Exatamente. Isso é um ponto também importante, mas não deixa de ser um custo. Na esfera da sociedade, apuramos esse valor, aplicamos as taxas de IRC, só que depois temos então que ter em conta a distribuição para o sócio, que nós ali pusemos uma taxa de 28, mas também é possível englobar, ou seja, sujeitar a taxas progressivas, mas só considero metade. Mais uma vez, como eu disse, é uma hipótese académica, não tomem os valores como absolutos, é só para terem aqui uma comparação do que é que tem que de ter em conta para comparar, ou seja, pessoas singulares, IRS e Segurança Social, IRC, mas eu depois tenho que também ter em conta a tal distribuição para o sócio. Isto se não tivermos na transparência, que é outro ponto. Era isso que eu ia perguntar. O que é aquilo de sociedade de regime geral não transparente? O que é isso? Ora, portanto, o regime da transparência fiscal, a primeira coisa que tem que ter em conta é que não é uma opção. Há países em que é uma opção, mas em Portugal não é uma opção. Se estiverem verificados alguns requisitos, uma sociedade fica obrigatoriamente no regime da transparência fiscal. E o que é que isso quer dizer? Nós há pouco estávamos a dizer que eu tenho a tributação na sociedade, depois distribuo para o sócio e tenho a tributação dessa distribuição. No regime de transparência fiscal, a sociedade apura o seu lucro, tal e qual uma sociedade que não é transparente, a grande diferença é que não paga IRC. Portanto, eu chego àquele momento em que apuraria o IRC a pagar e, em vez de apurar esse valor, eu aloco os lucros ao sócio, independentemente de haver uma distribuição ou não. Grande desvantagem das sociedades de transparência fiscal, ou uma delas, não fomenta a constituição de reservas. Ou seja, há pouco nós dizíamos que eu chego ao final do ano e uma sociedade que não é transparente pode decidir se vai distribuir ao sócio ou se quer manter aquele resultado na sociedade para reinvestir, para fazer novos projetos. Numa sociedade transparente, tendo o sócio a ser tributado na sua esfera pela totalidade dos lucros, não há grande vontade de não receber depois esse valor, tendo em conta que vai pagar IRS, portanto estamos a falar de taxas até 48, mais as taxas adicionais. Portanto, seja, isso é uma desvantagem. Independentemente de eu fazer a distribuição dos lucros, há a tributação IRS. Independentemente de haver ou não essa distribuição. E agora dizem-me assim, como é que uma sociedade fica no regime da transparência? No caso que estamos aqui a ver, estamos a falar de sociedades de profissionais. Por exemplo, são sociedades todos os sócios são sócios de uma profissão que exerce uma atividade dos 151 do Código de IRS. Para pensarem noutro exemplo, e agora já não é a regra, mas durante muitos anos a regra era que todas as sociedades de advogados estavam neste regime da transparência fiscal, ou então é uma sociedade que cumpre aqueles requisitos cumulativos. O número de sócios não seja superior a 5, não seja pessoa coletiva e pelo menos 75% do capital seja detido por profissionais que exercem essa profissão. Por isso é que às vezes não é estranho quando contratam um prestador de serviços e recebem a fatura, tem lá o nome de uma sociedade e vocês pensam, mas eu achei que estava a falar com aquele prestador de serviço em concreto e a fatura que eu recebi é de uma sociedade. A questão é, se calhar essa sociedade está na transparência ou se calhar não. Também não é incomum
muitas vezes algumas das sociedades terem, por exemplo, um sócio que tem 70% e outro que não é profissional dessa atividade, imaginem que não seria intermediário de crédito e que tem uma percentagem do capital como uma forma de potencialmente não estar sujeito à transparência fiscal. É só assim um bocadinho uma atenção, uma chamada de atenção. Portanto, além da questão fiscal, temos de ter também aqui a questão societária de como é que eu me devo constituir. Exatamente. Muitas regras. Por isso é que eu disse, isto não é uma decisão muito fácil. Eu adoraria chegar aqui e dizer, não, isto é mesmo assim aquela hipótese que serve todos os casos e que vai se encaixar na vossa situação. Mas não, eu tenho que olhar para o que é que a sociedade vai fazer, quem é que serão os seus sócios, qual é a percentagem de capital que cada um vai ter e aferir se eu estou ou não neste regime da transparência fiscal. Que pode ser uma opção ou não. É preciso perceber qual é que é o impacto dessa opção em termos de tesouraria da sociedade e do sócio. E nós aqui tentamos voltar àquele exemplo académico de comparação e quando chegamos à sociedade transparente, eu faço o apuramento, mas como eu disse, a sociedade não paga IRC. Há uma imputação ao sócio e o sócio é tributado em sede de IRS. Isto aqui é uma questão de eliminação da dupla tributação económica, não é? Portanto, eu tributo aquele lucro apenas na esfera do sócio. E eu tenho aqui que fazer um bocadinho essa comparação. Muito bem, mas aqui eu vejo claramente que tenho mais rendimento ali. Por um lado, não paguei segurança social, mas se eu for uma pessoa com literacia financeira, eu sei o que é que vou fazer ao dinheiro. Portanto, estar a ganhar mais ou pagar menos impostos não significa necessariamente que eu não possa potenciar ainda mais o rendimento que eu estou a ter. Sim, isso é sempre um ponto importante. Eu acho que tem sempre que haver essa preocupação e daí que a fiscalidade seja uma preocupação, porque no fundo afeta aquilo que vai ser o meu rendimento disponível no final para até aplicar a literacia financeira que eu adquiri. E por isso é que ponderar todos estes fatores e um bocadinho fazer as contas, ainda que seja numa simulação, é importante. Nem que seja, eu imagino que, ou eu espero que o meu volume de negócios seja de 200 ou de 300, ou eu espero que o meu volume de gastos seja tanto. E tentar fazer um bocadinho este trabalho, sobretudo nesta área em que uma alteração a meio do jogo de pessoa singular para pessoa coletiva não é assim tão fácil por questões regulatórias e de inscrição no Banco de Portugal, que certamente conhecerão melhor do que eu. Exatamente. Portanto, isto significa que vale mesmo a pena, antes de iniciarem a atividade, fazerem um exemplo, falarem com um fiscalista ou com um contabilista para tomar uma decisão mais informada. E agora, para terminarmos, eu tenho aqui uma questão que vou mesmo ler para não me enganar, porque estes temas de fiscal e legal, há sempre palavras que nós não queremos dizer mal ou induzir em erro, mas aquilo que toda a gente quer saber. O que é que eu posso efetivamente decidir pagar a colaboradores ou a gerentes, maximizando o valor que eles vão receber? Eu vou fazer aqui, se calhar, eu vou, se calhar, fazer aqui um parênteses prévio, que é a negociação do pacote salarial pode ter várias componentes. Nós trouxemos aqui algumas, há outras, não tínhamos tempo para ver tudo. Eu direi que, tendencialmente, em sede de IRS, as potenciais vantagens são muito limitadas. Existem algumas vantagens de não sujeição, ou do que se quisermos dizer, de isenção de segurança social, mas que nós também não podemos encarar como verdadeiras vantagens. Isto porquê? Porque muitas delas não resultam de uma opção expressa do legislador, mas antes de uma falta de regulamentação. Ou seja, nós chegamos ao Código Contributivo e há determinadas rubricas que carecem de regulamentação, e essa regulamentação ainda não existe. E é essa a única razão pela qual algumas das coisas que nós vamos aqui ver não estão sujeitas à segurança social. Isto é importante para a tomada de decisões. E atenção que o Código Contributivo está desde 2010 à espera de regulamentação de algumas coisas e que, segundo as notícias mais recentes, poderão, no curto prazo, ser É expectável, ou pelo menos foi criada um grupo de trabalho para a reforma da segurança social, portanto é expectável que essa regulamentação venha a existir. Acima de tudo, eu acho que aqui a mensagem é: não assumam compromissos em que a vossa análise dos custos se baseia numa ausência de regulamentação. Ou, se os assumirem, façam essa estimativa de quanto é que oferecer o que for no pacote salarial me pode custar se essa regulamentação vier a existir e eu tiver aqui que suportar 23,75 para a segurança social. Portanto, isto é uma ponderação muito importante. De qualquer forma, nós vamos falar aqui de algumas coisas, como eu disse. Há outras, não tínhamos tempo para abordar tudo.
até porque já estamos aqui quase um bocadinho no limite dos nossos 30 minutos, mas vamos começar por falar dos bónus, que serão uma situação corrente, de uma remuneração variável. Tem sujeição a IRS, portanto é uma daquelas situações em que não há aqui nenhuma vantagem especial em sede de IRS. Em sede de segurança social, pode ou não estar sujeito consoante seja regular, e o regular aqui leia-se, é estar baseado em condições pré-estabelecidas de tal forma que o trabalhador saiba que pode contar com este bónus e, portanto, não basta dizer porque isto aqui é uma fórmula. O facto de ser uma fórmula não quer dizer que não seja regular. E, portanto, é preciso ter aqui algum cuidado com a interpretação que é feita, até porque, da minha experiência, a Segurança Social tem feito várias inspeções a estas rubricas de remuneração, precisamente questionando a regularidade e, portanto, temos que ter sempre aqui algum cuidado. Em sede de IRC, a partir disto é um gasto dedutível, mas temos aqui só que ter uma atenção, que é se eu estiver a pagar isto a gerentes administradores, eu posso ter tributações autónomas se ultrapassar determinado valor e se não houver um deferimento, aquilo tem algumas exceções. Em que toca a outras situações que serão também correntes, quer as ajudas de custo, as tais deslocações em viatura própria, quer a utilização para fins pessoais do carro da empresa. Também não é estranho haver viaturas numa sociedade e alguns dos trabalhadores terem acesso a essas viaturas. No caso das deslocações em viatura própria, há aqui uma parcela que pode estar isenta, quer de IRS, quer de Segurança Social. Mas isto é exigente, ou seja, não basta dizer que eu estou a pagar ajudas de custo. As ajudas de custo não são a mesma coisa que remuneração. E eu digo isto porque eu já vi várias vezes alguns recibos em que o montante das ajudas de custo é quase igual ao valor da remuneração, o que é um bocadinho estranho. Ou, pelo menos, se eu fosse a Administração Fiscal ou a Segurança Social, eu iria achar aquilo estranho. E, portanto, é preciso ter aqui alguns cuidados. Designadamente, na sociedade tem de haver um mapa de controle das deslocações. Eu tenho de saber tenho que dizer para onde é que o trabalhador foi, o número de quilómetros, em que viatura, quem era o proprietário. Esse mapa tem de ser assinado pelo próprio trabalhador, porque senão o que é que acontece? Chega lá a Administração Fiscal e diz, não, isto não é custo. E, portanto, toca a crescer. E, portanto, tenho muito esta noção que eu vou pagar quilómetros como ajuda de custo. Isto tem que ser efetivo e tem que estar suportado em documentos. E, volto a dizer, a Administração Fiscal olha muito para estas situações. De igual modo, para a utilização particular do carro de uma empresa, a regra é que eu sujeito a IRS ou Segurança Social se houver um acordo escrito. Tentação, eu não vou escrever nada. Já tive situações em que a Administração Fiscal olha para o número de quilómetros da viatura, as passagens nos pórticos da Via Verde, para determinar designadamente se o carro foi usado ao fim de semana e para tentar fazer aqui correções. Portanto, é mais um alerta. Não é que não se possa oferecer, não é que não seja legal, não é que não seja possível. É preciso respeitar as regras para evitar um risco mais à frente. Ainda aqui, as gratificações de balanço têm estado assim um bocadinho na moda, digamos assim, e para explicar, as gratificações de balanço, ao contrário um bocadinho ali dos bónus, estão ligadas à performance da sociedade. E são arbitrárias, no sentido que dependem de uma deliberação, não estão pré-definidas. Eu chego ao final do ano, até ultrapassei os meus objetivos e, portanto, eu quero remunerar, quero dar um extra aos meus trabalhadores. Eu posso liberar uma gratificação de balanço. Regra geral, estão sujeitas a IRS, com algumas exceções que vêm de normas especiais do Orçamento de Estado, mas bastante exigentes e que, aliás, algumas empresas têm muitas dúvidas como é que vão aplicar e faltam aqui alguns esclarecimentos, mas a regra é que está sujeita à IRS. Em sede de Segurança Social, é daquelas situações que falta regulamentação. E, portanto, mais uma vez, é só preciso ter aqui um bocadinho de cuidado, porque aqui há uns dias tinha uma sociedade que me dizia assim, não, mas eu distribuo gratificações de balanço e aquilo não tem problema nenhum. Mas, entretanto, distribui-as todos os anos. Ótimo, tem lucro, é porque está numa situação ótima. Mas pode chegar a um caso em que isto cria uma espécie de direito adquirido para o próprio trabalhador. E, portanto, é preciso ter aqui algum cuidado, até para isto não poder ser recaracterizado por efeitos de segurança social. Resumindo, tudo tem de estar muito bem documentado. Muito bem documentado. Porque a autoridade tributária tem cada vez mais ferramentas inspectivas, formas alternativas de validação, de verificação,
e não podemos, de facto, vacilar, como se costuma dizer, porque, como costumamos dizer, quem estiver preocupado em cumprir não vai ter preocupações depois. Não, sem dúvida, até porque todos nós sabemos que atualmente o facto de nos pedirem fatura quanto a tudo, de haver uma troca de informações enorme de todas as entidades, faz com que a administração fiscal não só tenha muita informação, como seja capaz de cruzar muita informação. E, portanto, não é que não seja possível oferecer isto aos trabalhadores, não é que não seja possível ter um pacote atrativo para os trabalhadores, mas é preciso ter aqui algumas cautelas para não cair um bocadinho naquela tentação de não, mas eu vou fazer assim porque não há de acontecer nada. Ainda aqui, só vamos rapidamente dizer, nós temos ainda a questão dos cheques de infância para crianças abaixo de 7 anos, pusemos ali também a questão dos seguros de saúde. Só uma nota no seguro de saúde, eu posso ter aqui uma isenção, mas se ele tiver caráter geral, ou seja, ele tem que ser atribuído a todos os trabalhadores com base em critérios objetivos. Eu não posso fazer uma distinção por função, por antiguidade, por performance, nada disso. Portanto, eu não posso ter numa sociedade dizer assim, não, eu vou atribuir este seguro de saúde só aos gerentes, ou só a este quadro, ou só a este ou aquele. Aí eu já perco este caráter geral e perco a questão da tributação, da isenção de tributação em sede de IRS. Por último, e só mesmo uma última nota, porque já estamos aqui, a ver se respeitamos o tempo, quanto aos fundos de pensões. Isto está aqui muito resumido. Os fundos de pensões têm muitas especificidades. Aquilo que eu peço só que retenham é, se eu estiver a falar de um direito adquirido ou individualizado, e o que é que isto quer dizer? Que se mantém, mesmo que não se mantenha o vínculo laboral, eu tenho aqui já uma tributação logo à entrada, ou seja, naquele momento em que há a contribuição para o fundo. Se for uma mera expectativa, eu não tenho esta tributação, mas vou tê-la depois quando resgatar. Claro que também no primeiro caso vou ter, mas só sobre a diferença. E, portanto, isto é importante terem presente, porque os fundos de pensões que são oferecidos pelas diferentes empresas variam muito. E é preciso ter algum cuidado para perceber se há esta tributação logo no momento inicial. Se não tenho, eu penso, ótimo, não tive, mas depois tenho uma fatura, posso ter uma fatura fiscal maior para pagar lá à frente. Portanto, é um bocadinho terem isto presente. E também terem presente que isto é mais uma daquelas situações que em sede de segurança social não está regulamentada. E, portanto, mais uma vez, se houver uma intenção de atribuir isto aos trabalhadores, pensem sempre qual é que pode ser o custo futuro de manter este fundo de pensões. Obrigada, Susana. Creio que foi aqui uma talk muito intensa, abordámos muita coisa, é certo, tentámos não vos perder e chamar a atenção para exemplos práticos, questões muito concretas, e para que saibam ou fiquem a saber um pouquinho mais, aqueles que possam não ter tido a oportunidade previamente à conferência de colocar questões, deixamos aqui disponível este QR Code, por favor façam um scan, coloquem as vossas questões, que nós faremos uma comunicação abordando alguns dos principais tópicos, as dúvidas mais comuns, numa comunicação após a conferência. E bem, falámos de rendimentos, de tributação, e acho que se calhar está na hora de passar à próxima talk, que é como é que eu vou investir ou como é que eu vou rentabilizar o meu rendimento. Obrigada a todos.